Fala galera, F11 falando. Hoje, decisão, jogo decisivo, jogo de volta lá no Maracanã, Copa do Brasil contra o Fluminense e o Inter está em desvantagem. Então vamos conversar, precisamos falar, momento do Inter, crítico, né, complicado, mas tem o jogo de hoje e a gente tem que acreditar, né? Mas antes de mais nada, vai ali, já clica ali o dedo no like ali, dá essa força aqui pro canal, é importante. Eu peço aí, o pessoal visualiza, mas não clica no like ali, se puder, clica no like. Já agradeço, né? Também, se você não é inscrito no canal, venha pra cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas. Aqui a gente enverga, mas não quebra, mantendo firme, colorado, pensamento positivo. E também acione o sino para receber as notificações e deixe seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana e importante sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo, essa decisão hoje, Copa do Brasil. Então, solta a vinheta! Então, pessoal, é isso, né? Jogo decisivo, Copa do Brasil, momento importante, fora de casa, e o Inter está em desvantagem. A gente perdeu, né? Perdeu o jogo em casa para o Fluminense, né? E agora, né? No final de semana, jogo pelo Brasileirão, eu não consegui gravar vídeo, tava envolvido em atividades outras, não consegui realmente gravar o vídeo, já me desculpo por isso, mas o Inter acabou perdendo para o São Paulo. E então essa situação toda acabou criando um momento muito delicado, né? Inclusive para o técnico Roger, que hoje está muito contestado. Uma boa parte da torcida, inclusive, já pede a saída do técnico. E o Inter realmente teve um revés importante. Já lá no empate com o Vasco, depois essa derrota, né, para o Fluminense. E ainda veio a derrota pelo Brasileiro contra o São Paulo. E o Inter hoje, então, vai ter uma decisão não só pelo sentido do jogo, né, pela importância do jogo, da classificação, onde o Inter vai ter que se superar, né, e vencer, né, por margem de 2 gols o Fluminense lá no Maracanã, se quiser se classificar diretamente, ou por 1 gol e levar essa decisão para as penalidades máximas, né. A dificuldade é grande, mas além dessa decisão em campo, vai também o resultado do jogo, ou pelo menos como o jogo vai se desenrolar, como é que o Inter vai se apresentar em campo, vai também, acredito que, determinar muito essa pressão em cima do trabalho do técnico, da comissão técnica. Bom, diante disso eu queria colocar o meu posicionamento. Eu acho que a avaliação ainda é cedo, sabe? Eu realmente, assim, ainda confio no trabalho do Roger. Eu vejo que o trabalho... Porque a gente vem há muito tempo, com essas saídas de treinadores e mudanças, né? E a gente começa e acredita no trabalho, daqui a pouco acontecem os problemas e a gente já deixa logo de acreditar. Então, eu acho que não é o momento. Eu acho que realmente não é o momento. Porque avaliando o contexto todo do trabalho do Roger e do que ele tem em mãos, das ferramentas que ele tem em mãos, da possibilidade, nós temos que ver, ele ganhou o octacampeonato gaúcho, né, com o Internacional, o octacampeonato, ele ganhou o gauchão, né, não possibilitando, então, do rival chegar ao octacampeonato, mantendo o Inter com essa hegemonia, né, ganhou numa ascensão, ganhou bem o campeonato, né, se apresentando bem. Depois nós temos que lembrar também do momento que tivemos na Libertadores, onde a gente estava um pouco fragilizado em determinado momento ali do chaveamento, dos enfrentamentos do grupo, que era o grupo mais difícil, reconhecidamente por todos, o mais difícil da Libertadores. E o Inter, quando se mostrou na hora decisiva, ganhou lá do Nacional, né? Também ganhou do Bahia, e com isso o Inter, então, conseguiu se classificar em primeiro do grupo, e agora classificado, tá, para enfrentar o Flamengo pela Libertadores. Claro que no Brasileirão nós tivemos problemas sérios, né? Inclusive por umas opções do Roger, porque eu não tô aqui também para aliviar e dizer que o Roger não tem responsabilidade. Não, ele é o comandante, ele é o técnico do time, e ele tem responsabilidade sim, é claro, mas ainda acho que
na questão toda, que nós uma tabela difícil de início de campeonato, onde o Inter teve a questão das Copas, né? Tanto da Libertadores, como depois o jogo também de Copa do Brasil. O Inter acabou com isso, com um cobertor curto do plantel, que não se mostrou suficiente, né? Roger tendo que fazer opções em razão no Brasileirão, acabou ficando na zona de rebaixamento durante todo o Mundial de Clubes durante um bom tempo. Então isso também pesou, porque um clube internacional passar um tanto tempo ali na zona de rebaixamento, com umas expectativas tão grandes. Pô, mas nesse retorno, o Inter, apesar de não ter feito tão bons jogos, o Inter encarreirou 3 vitórias, né? E vamos lembrar que nós mesmos avaliamos de que a primeira vitória acabou sendo um sufoco, né? Depois o Inter conseguiu uma vitória um pouco melhor e acabou ganhando do Santos lá fora de casa. Era esse o momento que nós vimos, né? Até que então, realmente, diante do Vasco, nós começamos a ter um revés, e aí eu acho que foi também um problema na avaliação do time em campo, mas principalmente, que eu acho que é o problema que teve lá no jogo contra o Vasco, que teve no jogo contra o Fluminense, e teve de novo no jogo contra o São Paulo, né? Cada um com as suas características, né? O jogo contra o Vasco, lá um jogo que o Inter de repente achou que ia ganhar em qualquer momento, que resolveria o jogo, né? E quando foi acordar, o Vasco já estava lá em vantagem. Teve que depois correr atrás para buscar um empate, né? No jogo contra o Fluminense, um jogo decisivo, e aí o Inter não teve, como não teve lá no início do jogo contra o Vasco, e depois no jogo contra o São Paulo, onde o Inter também entrou com um time bem mexido, e inclusive na sua formatação tática, né? Mas o que faltou para mim nisso aí? Faltou intensidade, faltou entrega. Ainda mais quando nós falamos do jogo contra o Fluminense, que era um jogo, né, de decisão, um jogo que o Inter precisava vencer, um jogo dentro do mata-mata. Então, se o Inter tinha reduzido energias lá contra o jogo contra o Vasco, né, queria reduzir energias lá contra o jogo do São Paulo, né, abrindo mão, e nós sabemos que a nossa pontuação ainda é complicada no Campeonato Brasileiro. A minha expectativa era que o jogo do Fluminense fosse com toda a vontade, mas não foi isso que se viu, né? O Fluminense acabou amarrando o Inter, as principais peças, e o Inter não mostrou, não conseguiu superar, não teve poder de superação, de criatividade. E claro, aí também cai na mão do técnico, sem dúvida nenhuma, que não conseguiu sair dessa questão tática, não buscou outros elementos, mas também acho que passa também por essa atitude, né, dos jogadores em campo. E eu espero que no jogo de hoje, o que a gente precisa, que os jogadores estão entendendo todo esse momento, são jogadores experientes, né? Alguns não estão em bom momento, mas precisamos entender que são jogadores experientes. Então precisam disso nesse momento dentro do campo, como teve em outras vezes. E eu espero isso de hoje. Eu acredito no jogo de hoje, né? E eu sei da decisão, quanto é importante. Tá? Acredito, claro, que o trabalho do Roger tá ainda, eu acho um bom trabalho, eu confio no Roger, confio no seu trabalho, na sua metodologia, né? Apesar dele estar um pouco desgastado no que ele tem para propor, ele tem mostrado isso, mas eu acredito ainda no jogo de hoje. O Inter, para isso, o Roger deve apresentar em campo, voltar para aquele time, para uma zona de conforto, vamos dizer assim, que ele tem, que é o time que trouxe nos melhores momentos, pelo menos na sua ideia, né? Que seria, então, com o Rocher, Diego Aguirre, o Vitão e agora o Mercado, que voltou bem. Aí o Mercado jogando, claro, pela esquerda, o Vitão jogando pela direita, né? E Bernabé. Depois vamos falar sobre isso. Aí o Thiago Maia, né? O Bruno Henrique, né? Que não jogou, espero que ele esteja melhor fisicamente, dê uma resposta melhor, né? Porque é uma peça complicada, né? Que a gente espera mais e a gente sente que ali tá faltando um pouco mais, mas o Bruno Henrique vai pro jogo, né? E eu na direita, então, o Wesley, o Alan Patrick, o Carboneiro e o Borré na frente, né? É o time, né? Bom, o que a gente tem para dizer para aí? Primeiro eu quero falar sobre o lado esquerdo. A gente sofreu muito com as subidas, inclusive do atacante do Serna, do Fluminense, pelo lado do Bernabé, né? O Bernabé, ele sai, ele é importante para fazer a jogada defensiva, e hoje o Inter precisa vencer, né? Então isso vai ser mais importante ainda. Mas ele perdeu, né? Não foi nada bem na parte defensiva, e a gente lembra disso, que faltou a cobertura. O Inter falhou nesse ponto. E tendo o Mercado pelo lado esquerdo, deslocado ali, o Mercado, apesar da sua força, da sua experiência, a gente ter voltado bem,
ele vai ter, com certeza, não tem mais a capacidade de fazer a cobertura o tempo todo diante da velocidade de um jogador bem mais jovem. Então isso também eu vejo uma dificuldade do Inter nesse aspecto. A bola ali nas costas pelo nosso lado esquerdo de defesa, né? Outra questão é a questão do Bruno Henrique, como eu já citei, né? Se ele vai conseguir fazer enganche. Mais uma questão de nós termos ali o Wesley na direita, o Carboneiro na esquerda, até porque entende que o Wesley, pelo lado direito, consegue fazer uma recomposição melhor e tal, o que acaba possibilitando fazer as jogadas com o Carboneiro atacando junto com o Wesley pelo lado esquerdo. Acontece, né, que com essa formatação, ainda mais o Carboneiro não tendo tanto retorno, pelo contrário, acaba enfraquecendo a parte defensiva de recomposição o nosso lado esquerdo, né? Então, não sei, é um ponto da gente ver. Eu estou fazendo as análises daquilo que nós podemos ter dificuldade. E outra questão é o Alan Patrick, que acabou sendo muito bem marcado, né? O Renato conhece bem, né? Fez uma marcação e o Alan Patrick no Beira-Rio não conseguiu criar como a gente está acostumado. Então, são esses detalhes que o Inter hoje vai ter que superar. Como é que supera isso? Vai ter que superar, claro, na mecânica de jogo. O Roger vai ter que ver como é que o jogo vai se encaixar. O Fluminense também tem suas dificuldades. Vai jogar em casa, apesar de ter a vantagem, né? Também vai jogar com o apoio do seu torcedor. Não deve jogar totalmente fechado atrás, né? Mas deve aproveitar muito as roubadas de bola e a saída de velocidade. O Inter tem que ter muito cuidado com isso. Mas o Inter tem que ter intensidade, ter volume de jogo. O Inter tem que jogar querendo mesmo, com gana, né? Na disputa, ganhar a dividida, ganhar a segunda bola, né? Recuperar a bola. E quando tiver as oportunidades, ter o poder de definição. Vamos aguardar, vamos ver, um jogo decisivo, como eu disse, em todos os sentidos, né? Eu acredito no time, acredito no trabalho, mas é claro, né, que a gente, se as coisas realmente não se acertarem, é inevitável que possa logo, em seguida, se não logo, mas em seguida, ter alguma mudança. Mas eu acredito que hoje a gente vai conseguir. Eu sou aqui das good vibes, do pensamento positivo, e eu acredito sim. Você acredita? Tu acredita? Hoje é dia de acreditar. Não tá gostando? Não tá achando legal? Não tá concordando com o Roger? Bom, mas é o Inter. Vamos acreditar, vamos querer, vamos confiar. Esse elenco já nos deu em alguns momentos algumas respostas muito positivas e vamos esperar que hoje a gente consiga superar o Fluminense e se classificar para a próxima etapa da Copa do Brasil. Tá bom? Tamo junto. Dário Colorado, sempre a vitória!